Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa videoconferência. Hoje nós vamos estar conversando aqui um pouquinho sobre os fluxos, sobre os dados epidemiológicos, sobre os sistemas. Eu me chamo Arielle, eu sou técnica da Diretoria de Vigilância Epidemiológica e nesse momento eu estou atuando no COIS Saúde do Covid-19. Bom, qual é o objetivo principal com essa explanação, né, com essa apresentação? É realmente explicar como que o Estado está divulgando, como que o Estado está pegando as informações, os dados para divulgar, assim como a questão do encerramento do ESUS, que a gente viu que tem muitas doenças. Pessoal, ainda tem gente com o áudio ligado. Só para poder ouvir dentro. Não, aqui. Pode desligar o áudio, por favor. Só um pouquinho aqui que a gente está arrumando a apresentação. Eu vou passando para ti, pode ser? Pode. Mas não, agora deu, ó. Agora deu, só botando para baixo. Tá, então nós temos o Sistema Boa Vista. Ele é o sistema do governo de Santa Catarina. Ele foi desenvolvido e é gerido pelo CIASC. E o que acontece? Ele vai pegar os dados de outros sistemas, os sistemas de origem, que podem ser o GAL, o ESUS, o CIVEP-GRIP, pega os dados dos laboratórios privados e dos óbitos. Aqui só vou abrir um parênteses para a questão dos laboratórios privados. Como é que hoje está funcionando? O laboratório privado, ele notifica, ele comunica, né, encaminha o laudo para o LACEN, e o LACEN nos encaminha esse laudo, a imagem do laudo, e nós colocamos ainda em planilhas manuais. O LACEN, junto com o CIASC, já desenvolveram uma plataforma, que é o SC Digital, para os laboratórios privados começarem a inserir as informações diretamente nessa plataforma, para aí, a partir desse momento, nós pararmos de utilizar a planilha manual, né? Então, que é muito mais trabalhoso. Aqui o que a gente tem procurado solicitar, né, que os laboratórios, até pedimos a ajuda dos municípios quanto a isso, que os laboratórios, quando forem notificar, precisam ter todas as informações. Então, a gente tem muitas inconsistências ainda no que diz respeito aos laboratórios privados, principalmente quando se trata de município de residência. A partir do momento que essa plataforma for validada, a plataforma do SC Digital, então toda a informação que o Boa Vista vai pegar será nessa planilha e nós deixamos de fazer as planilhas manuais. Os óbitos também, ainda é uma planilha manual, a informação ela chega pelo e-mail, óbitoscoronavírus.sc, e também é comunicado via telefone para o serviço de sobreaviso, para as equipes de sobreaviso. A questão dos óbitos está ótima, assim, o fluxo está indo muito corretamente, então nós não estamos tendo muitas dificuldades nesse sentido. Não está passando. Para baixo? Deixa eu ver. De cima volta, embaixo passa para frente. Tem que apontar. Tá, aponta para cá. Tá. O Boa Vista, então, através do site coronavírus.sc.gov.br, qualquer pessoa pode ter acesso a algumas informações, né? Então, nós colocamos ali um passo a passo, entrou no site da saúde, vai na transparência, painel e casos, para ter acesso às informações. O que é que vai gerar quando clicamos em casos? Essa planilha, né? Esses gráficos, onde vocês podem ter muitas informações. Aqui o que a gente sugere? Que em um determinado momento que vocês consigam entrar e navegar e clicar mesmo nas opções
para ver o que vocês conseguem de informações. Então, vai ter quantos confirmados no estado, quantos óbitos no estado. Se clicar ali em confirmados por município, dei duplo clique em Chapecó, aí vai mudar toda a tela para Chapecó. Quantos confirmados, quantos óbitos, quantos em análise. Então, ele é bem rico em informações e precisa mesmo estar manuseando, né? Tá entrando para ver, olha, tem por faixa etária, tem por sexo, então são diversas informações. E quando nós clicamos ali embaixo, nas páginas, nas abas, tanto ali 1 a 6, quanto lá em cima, que vocês podem visualizar, que tem macro-regiões, municípios, aumento de casos, também conseguem outras informações. Então, a sugestão aqui, só repetindo, é que vocês acessem e comecem a mexer no site para ver as informações que estão ali disponíveis. E como eu falei também, essa informação está disponível para toda a população, é um site aberto. É claro que não tem a informação do paciente, tudo que é relacionado ao indivíduo, nome, endereço, não vai estar identificando o paciente. Outro site que foi criado, que é o site dos dados abertos, né? dados.sc.gov.br. Aqui também nós conseguimos baixar informações ou baixar todo o banco de dados, né, os confirmados. Eu estou tendo um pouco, desculpa, eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui com o passador. Acessa ali no meu computador e coloca a apresentação ali. É essa planilha que tu quer? Volta? Isso. Aqui? Isso. Quando eu clico ali no Covid-19 CSV, que é uma planilha de Excel, eu vou clicar em ir para o explorar, ir para o recurso. Ele vai baixar automaticamente uma planilha de Excel, que é como a gente vai visualizar na próxima tela. E com essa planilha de Excel vocês podem trabalhar, podem estar filtrando o que é necessário, o que vocês querem, né? Qual é a informação que vocês precisam saber, o que nós destacamos aqui, que nós julgamos importante enquanto regional, enquanto município. A origem da notificação. Então, o Boa Vista, ele consolidou esses dados, ele pegou de todos aqueles sistemas que eu citei no primeiro slide, né? Pegou do GAL, pegou do ESUS, pegou do CIVEP e pegou das nossas planilhas, do privados e do óbitos. Quando vocês baixarem dessa planilha, vocês vão saber o município de residência, qual foi o tipo de teste realizado, se foi PCR, se foi o teste rápido, enfim, qual foi o critério laboratorial, qual foi o critério de confirmação, se foi laboratorial, se foi clínico epidemiológico. E além do sistema de origem, quando se trata de origem laboratorial, também vai ter qual é o laboratório que notificou, qual é o laboratório que subiu essa informação. Ali no exemplo aparece, né, LACEN e Genolab. Então, tem como ter, como vocês, enquanto regional, enquanto município, ter acesso a essas informações. Então, nesse site ali... Pessoal, por favor, desliguem o microfone. O site também é aberto para a população e vocês também podem estar acessando. Depois nós vamos disponibilizar essa apresentação, tá? Então, ela está bem o passo a passo de como acessar, até como baixar os bancos. E aí também, se vocês continuarem com dúvidas, a gente está à disposição pelo e-mail do coronavírus. Isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ESUS. Eu acho que um pouquinho é o mais que tem gerado mais dúvidas, né? Nós sabemos que das angústias de vocês, o sistema, às vezes, ele demora para carregar, enfim, tem que entrar, né, num local, depois voltar, acessa de novo, todas as dificuldades que o sistema ele está nos apresentando, nós temos conhecimento disso, mas é um sistema nacional e muitas vezes, né, a evolução da doença, os critérios laboratoriais, enfim, está sendo muito mais rápido do que a atualização do próprio sistema.
Então, o eSUS é um dos nossos principais sistemas de notificação, certo? O eSUS e o CIVET, além dos outros já citados. O eSUS, quando a gente fala em baixar banco de dados, o município e a regional precisam ter senha como administrador. No caso aqui nós colocamos no exemplo administrador municipal. Então, se a VE municipal ainda não possui essa senha, pode enviar para o e-mail, que está ali na tela, notifica@saude.sc.gov.br, que quem está criando, né, é a Simone e a Temes, da GVIM, elas estão dando esse suporte também com o sistema. Importante dizer que nós, enquanto Estado, não notificamos e não excluímos as notificações do eSUS. Então, nós temos recebido alguns e-mails, né? Tem um paciente que está errado, pode excluir, vocês podem excluir? Não, nós não vamos fazer essa exclusão. Depois eu vou estar mostrando como que o município pode fazer, que seria na opção cancelar. O site já é conhecido de vocês, né, que é o notifica.saude.gov.br. Nesse momento aqui, nós vamos falar da evolução e do encerramento, que eu acho que são as principais dúvidas. A questão da notificação, acreditamos que não tenha já mais tanto segredo, né? Não tem... A notificação inicial, a gente não está tendo muitos problemas. O problema realmente é em retornar para evoluir e para encerrar a notificação. Quando nós entramos lá no eSUS como administrador, só repetindo, quem não tem, município que não tem senha de administrador, a vigilância epidemiológica deve solicitar pelo e-mail notifica@saude. Então, acessei o site como administrador. O que eu tenho que fazer? Vou lá no cantinho direito da tela em visualizar. Agora deu, agora deu certo aqui. Então, cliquei em visualizar, o que é que vai aparecer? As fichas, certo? Aqui nós temos uma ficha teste. Quando apareceu todas as fichas do meu município, ou todas as fichas do estado, no caso da Regional de Saúde, eu vou clicar também lá no cantinho direito da tela, nos 3 pontinhos. Quais são as opções que vão aparecer ali para mim? Editar notificação, encerrar notificação, cancelar, visualizar ou imprimir a notificação. Então, eu estou pensando em evoluir o caso. Aonde é que eu tenho que ir? Em editar notificação. Cliquei em editar notificação, vai me aparecer essa opção de registrar a notificação. Só voltando um pouquinho, quando está lá, estou notificando pela primeira vez e coloquei estado do teste coletado, o que é que vai aparecer? Vai aparecer somente data da coleta do teste, certo? E aí você salva. Depois você retorna, eu já estou retornando a ficha e colocando como concluído, porque agora eu vou exemplificar. Chega aqui, deixa eu ver quem está mais próximo, a Daniela é suspeita de Covid. E ela foi feita a realização de coleta para PCR. Então, eu notifiquei ela como coletado. Depois de 3 dias, chegou mais ou menos, né, 2 ou 3 dias, enfim, chegou o resultado do exame dela, eu preciso retornar na ficha da Daniela para concluir e encerrar essa ficha. Então, retornei, vou colocar como concluído, após concluído, vai aparecer mais opções, certo? Vai aparecer o tipo de teste, aí no caso da Daniela eu vou clicar como RT-PCR. Foi o quê? Negativo ou positivo? O dela deu positivo, tomara que nunca aconteça, né, Dani? Mas, enfim, estamos fazendo uma simulação, né? Coloquei como teste positivo, e aqui, como eu falei anteriormente, né, estão surgindo outras metodologias, e o sistema não está acompanhando essa evolução. Então, se acontecer de aparecer de algum laboratório metodologia quimioluminescência, nós vamos inserir como PCR. Se aparecer como imunoensaio fluorescente, nós vamos inserir como teste rápido, ok? Então, concluí a Daniela como PCR positivo e salvei. Acabei por aqui? Não, preciso encerrar a ficha. Como que eu faço?
volto para a tela inicial, procuro o nome da Daniela, volto para os meus 3 pontinhos e vou encerrar a notificação. Importante, todas as notificações devem ser encerradas. Por quê? Porque se não for encerrada, a informação não vai subir. Então, precisa que os municípios retornem. Nós temos muitas notificações sem encerramento. Então, os notificadores precisam retornar para encerrar as fichas, certo? Cliquei em encerrar notificação. E agora? E agora eu vou falar um pouquinho de cada um, porque aqui eu acho que tem gerado bastante dúvida, eu acho, não, né? A equipe tem percebido, nós temos recebido os e-mails, quando colocar como cancelado, quando ignorado, ou quando as outras opções. Isso, estamos no encerramento, certo? Vou evoluir o caso. Quando que eu cancelo uma ficha? Quando eu quero excluir, eu não preciso mais daquela ficha naquele banco. Por exemplo, uma duplicidade. Eu vou lá, cancelo uma, a partir do momento que eu cancelei, eu não tenho mais acesso a essa ficha. Ai, cancelei sem querer, e agora? Digita, vai ter que digitar novamente, tá? Porque a gente não consegue mais acessar. Então, quando que eu cancelo? Quando eu não quero mais saber daquela ficha. Eu digitei, não era para ter digitado, era uma duplicidade, então cancelei a ficha. Ignorado, quando que eu vou ignorar? Principalmente quando é um positivo, que eu não sei como ele evoluiu. Aqui é bom ficar claro que é uma exceção, né? Nós queremos ter a evolução de todos os casos. Mas às vezes o paciente, como já aconteceu, fugiu do hospital, não conseguimos mais ter acesso a ele, não temos mais informação, não sabemos se ele evoluiu para cura, se ele evoluiu para óbito. Procuramos de todo jeito e não encontramos, então vamos ignorar. Coloca como ignorar. Se está em tratamento domiciliar, são aqueles casos de isolamento domiciliar, né? Os casos leves que ficam em isolamento. O que é importante colocar aqui na questão da evolução do caso? É como está o paciente naquele momento que eu estou notificando, certo? Internado em UTI ou internado, ele está aqui, mas, na verdade, nós sabemos que neste caso tem que ser, o óbito também tem que ser notificado no CIVEP-GRIP. Então, se é paciente que está internado em UTI, se é paciente que está internado em outra ala do hospital, ou se evoluiu para óbito, depois nós vamos estar também frisando um pouquinho mais a questão do óbito, mesmo que tenha sido, por exemplo, um óbito domiciliar, ele precisa ser notificado no CIVEP-GRIP. O paciente que teve cura é aquele que após 20 dias do início dos sintomas, ele não evoluiu para gravidade, não precisou ser internado e nem notificado e nem evoluiu para óbito, né? Então, ele não foi para o CIVEP-GRIP, ele está curado. Vai ser notificado como a evolução do caso. Feito isso, evoluir, eu vou classificar. Então, a classificação final, quais são as opções que nós temos? Descartado, confirmado como clínico epidemiológico ou confirmado laboratorial. Nós vamos abrir aqui, né, chamar a atenção para o descartados. Então, eu comecei lá a minha ficha, vou voltar para o exemplo da Daniela, eu notifiquei ela, eu coletei, depois eu voltei, mas o resultado foi negativo. Então, eu volto em concluído, PCR, negativo, e aí, eu evoluo esse caso? Não, porque não tem nenhuma opção que se enquadre, né, certo? Se ele foi suspeito e foi descartado, ele foi negativado. Então, eu vou apenas classificar, não vou colocar na evolução, ok? Casos negativos. Critério clínico epidemiológico, eu vou já, na sequência, falar como que nós devemos encerrar, ou confirmado laboratorialmente, né? Confirmado laboratorial. Vou salvar. Como que eu devo encerrar como critério clínico epidemiológico, né? Aqueles casos que não realizaram o exame, mas tiveram contato, estão com sintomas, enfim. Volto lá no meu início da tela, em visualizar, depois nos nossos 3 pontinhos,
editar notificação. Quando eu for em editar notificação, eu vou escolher o solicitado, porque vocês têm que concordar comigo que nós não coletamos, certo? Não vai ser realizado nenhum exame. E quando nós colocamos em concluído, ele também só leva para as questões laboratoriais, né? Ele vai pedir se é PCR, se é teste rápido. Então, nesse momento, enquanto a gente não tem uma opção específica para chegar no critério clínico epidemiológico, nós vamos colocar como solicitado. Salvei e retornei para aquela nossa página inicial dos 3 pontinhos. Depois, vou encerrar a notificação. Vou encerrar como? Vou colocar a evolução do caso e vou encerrar como clínico epidemiológico. E vou salvar. Aqui nós chamamos atenção na questão do salvar, né? Já teve relatos que quando, às vezes, vai salvar, nós sabemos, né, que o ESUS, muitas vezes ele demora para estar carregando, né? Tá difícil o acesso, e também quando vai salvar ele acaba travando. E aí, se eu já travou, vou notificar de novo, às vezes pode gerar duplicidade. Então, se travar, dá um tempinho, confirma se realmente não subiu essa informação, se essa notificação não está ali no teu ESUS, e se não tiver, você notifica novamente, para não gerar duplicidade. E agora eu quero avaliar meu banco. Como que eu faço essa exportação? Só vou relembrar aqui que nós estamos falando de senha como administrador, certo? Então, quero exportar os dados para eu trabalhar em planilha de Excel, porque é muito mais fácil, tenho todas as informações na planilha. Lá na tela inicial, também no cantinho direito, bem acima, tem a exportar SCV, né? Que vai exportar para uma planilha de Excel. Vou clicar ali, solicitar a exportação. Deseja exportar os dados de acordo com o filtro? Sim. Por quê? Porque o ESUS também ele dá algumas opções de filtrar, né? Mas o que a gente sugere? Na hora de exportar, exporta o banco todo, não coloca filtro. Aí depois, lá no Excel, você pode estar trabalhando com a informação que mais relevante ou que você está precisando. Confirmei. Depois, ele vai dar uma mensagem que você precisa verificar as exportações. Também no cantinho direito, logo acima, vai clicar em verificar exportações, que vai gerar uma outra tela com o download. Fazendo o download, ele vai gerar uma planilha de Excel. Então, nós também fizemos aqui um print da planilha. Aqui é só uma parte da planilha, ela não está inteira, tá? Nós temos todas as informações. O que está acontecendo com o ESUS? Quando nós exportamos para o Excel, ele não fica assim bonito, né, vamos dizer, porque ele não reconhece os caracteres especiais. Então, ele está ficando nessa formatação um pouquinho confusa, mas mesmo assim nós conseguimos entender, né, os nomes, os municípios, do que se trata. Qual é a nossa sugestão? Nem todo mundo, a gente sabe que nem todos têm facilidade para trabalhar com Excel. Mas aí pode chamar o coleguinha do lado, aquele que tem mais facilidade, para estar ajudando, né? No Excel, nós temos a opção de filtro. Então, eu seleciono ali a primeira linha, que são as variáveis, bairro, data da coleta, data de encerramento, enfim, todas aquelas variáveis que tem no ESUS. E vou colocar o filtro. E aí eu posso filtrar só o município, o meu município, ou no caso da regional, eu posso filtrar os municípios da minha regional e filtrar se é confirmado, se está concluído, enfim, aí eu vou trabalhar com as variáveis que eu preciso, certo? Bom, falamos um pouquinho do ESUS, agora vamos falar do CIVEP-GRIP. O CIVEP-GRIP aqui também, ele vai estar, esse passo a passo, ele está mais direcionado à regional de saúde. O município, ele não vai conseguir, ele consegue baixar o banco do próprio município. Não vai conseguir acessar o banco dos municípios, dos demais municípios do estado.
O que eu quero dizer com isso? Porque chegou um questionamento que se eu moro no município X e o meu residente foi internado no município Y, eu não consigo ter essa visualização. Eu preciso entrar em contato com a minha regional e pedir para a regional baixar o banco e ver se eu tenho algum paciente da minha residência, do meu município, em outro município, que acontece, né? Os municípios menores que não têm hospitais, acabam os pacientes sendo hospitalizados em municípios vizinhos ou maiores. Então, o CIVEP Gripe já é uma plataforma conhecida de vocês, né? Já se trabalha com influenza, SRAG. Eu acho que aqui não tem tanto segredo. Agora, o que a gente está tendo que acessar também para o Covid, mas já é um sistema mais conhecido, né? Não como o ESUS, que foi uma novidade. Então, entrei no site do CIVEP Gripe, vou em exportação. Aqui eu já estou indo direto para baixar o banco, tá? Que é mais, como eu falei no começo, é o principal objetivo. Porque o que acontece? O Estado divulga, né, um número. E aí os municípios, tá, mas não é isso que eu tenho no meu município. Eu tenho a mais, ou eu tenho a menos. E aí nós recebemos os questionamentos. O que nós fazemos? Nós chegamos lá no Boa Vista, que agora vocês também têm acesso, né? Antes, foi colocado recentemente o sistema de origem. Então, a Regional de Saúde e os municípios podem olhar para saber se veio do CIVEP Gripe, se veio do ESUS, e aí sim procurar o paciente. Na exportação do CIVEP Gripe, eu vou escolher registros individuais e vai abrir a tela que eu vou colocar as minhas opções, né? Aqui no exemplo, colocamos SRAG hospitalizados. Eu coloquei como exemplo também o ano, né? Aí tem que colocar o período que você quer, pode ser ano epidemiológico ou ano do calendário. Lembrando sempre de colocar ali embaixo, onde para exportar dados do paciente, clicar ali para fazer aquela setinha, né? E vou gerar um arquivo. Gerando o arquivo também vai baixar um banco, e aí o sistema vai dar o número dessa exportação, o número desse banco, que eu tenho que voltar na exportação e sim consultar a exportação DBF. Quando eu consulto, vai vir uma tela para fazer o download, então processamento concluído, faço o download, ele vai gerar um arquivo em zip, eu vou abrir e aí sim eu também posso abri-lo em formato Excel e trabalhar no Excel. No CIVEP Gripe, então isso é para exportar o banco todo. Mais uma vez, a regional também tem esse acesso, pode depois no Excel estar filtrando os municípios de abrangência da própria regional e tá talvez, né, encaminhando aos municípios quando o município solicita, enfim, ou definir um fluxo que depois a gente vai sugerir também. Além da consulta de todo o banco, nós também podemos consultar a ficha individual. Então, eu quero saber se um determinado paciente foi ou não notificado. Eu vou em ficha individual, também SRAG hospitalizado, e aí eu posso colocar o nome do paciente ali embaixo na telinha. Como pesquisar, ele sempre vai pedir para você selecionar como parte do nome, nome completo, então nós aqui costumamos pesquisar como parte do nome, porque aí ele identifica, né, às vezes pode ter um erro na digitação, digitou um R a mais, um a menos, enfim. Eu vou puxar um gancho aqui para o que eu falei e dizer que é muito importante esta questão da notificação, dela estar correta. Pegar, de preferência, um documento do paciente e colocar. Porque se ele tiver, não é aqui, no caso, não é do CIVEP e do ESUS, porque a gente vai estar notificando ou num ou no outro. Mas no GAL eu tenho uma informação, eu tenho Arielle Schissel, que é meu nome.
No ESUS, eu estou como Arielle Schiessel. O que o sistema vai entender? São duas pessoas diferentes. Aí ele vai buscar se tem outras informações. É o mesmo nome da mãe, é a mesma data de nascimento. Então, para que não gere duplicidade, porque o sistema entenda que é a mesma pessoa, precisa estar notificado de forma correta. Então, tem que prestar bem atenção na hora de notificar nos diversos sistemas. Coloquei ali o paciente, o nome do paciente, pesquisei, e aí vai aparecer a minha ficha, a ficha do paciente que eu quero visualizar, ok? GAL. Então, o GAL, aqui, mais uma vez falando para quem tem senha de administrador, as regionais de saúde estão sendo liberadas, né? O LACEN está liberando essa senha para as regionais de saúde. O município não consegue gerar este relatório que eu vou passar agora, certo? Esse relatório, então, é gerado pelo nível central e será pelas regionais de saúde, que é o relatório epidemiológico. Como que nós vamos gerar esse relatório epidemiológico, no caso das regionais de saúde, para elas não estarem tendo que entrar município por município? Elas vão gerar do estado todo e vão poder estar filtrando um município da sua abrangência. Eu vou clicar em biologia médica, relatórios epidemiológicos. Então, sempre ali no maisinho, né? Do lado de biologia, vai ter um maisinho, cliquei lá, vai abrir, vou clicar em relatórios, que vai abrir epidemiológico. Dei duplo clique em relatórios epidemiológicos, vai abrir essa tela. E agora, o que eu faço? Vamos ver o que nós queremos, né? Os campos. Você pode selecionar aqueles que você deseja ou marcar todos. Nós, quando pesquisamos aqui, nós marcamos todos e depois lá no Excel nós filtramos o que é mais relevante. Então, fica como sugestão, né? Nós achamos uma maneira mais fácil assim, mas nada impede que aqui no campo você já selecione os quais você quer. Preciso colocar a data de início e a data de fim. Eu coloquei aqui uma data de 22 de abril a 30 de abril, para exemplificar também, porque mudou uma situação aqui no GAL. A partir do dia 1º de maio, nós vamos ver no próximo slide, ele não está mais como vírus respiratório, ele já aparece como Covid, porque antes nós baixávamos o banco, vírus respiratório, e lá filtrava Covid. Agora nós temos essa opção. Então, até o dia 30 de abril, e ali dia 1º e dia 2 de maio, que é o momento de transição, né, que teve essa nova opção, nós podemos pesquisar como vírus respiratório. Então, a maneira mais fácil, ali no ladinho do exame, tem uma flechinha que ao clicar vai abrir os filtros, e quando nós começamos a escrever vírus resp, já vai aparecer ali do ladinho vírus respiratório. E o que é que eu vou escolher? Vírus respiratório, RT-PCR em tempo real, e vou gerar. Vai gerar um arquivo em zip que eu vou baixar uma planilha em Excel. E aí, quando eu estou gerando como vírus respiratório, na planilha de Excel eu vou ter que filtrar como Covid. A partir do 1º de maio, então, nós já temos a opção Covid. O que é que muda na procura? Só na hora do filtro. Da mesma maneira, né, campos, eu seleciono os que eu quero ou eu marco todos, eu coloco a data que eu quero estar pesquisando, vou colocar filtro, mas aí eu começo a escrever, né, Covid, já vai aparecer Covid-19, biologia molecular. Desta mesma maneira, vamos gerar, vai aparecer um relatório em zip, eu vou abrir, e aí eu posso abrir ele em formato Excel. Não volume, né? Apareceu aberto. E aí no Excel eu consigo trabalhar com mais facilidade, filtrando o que eu preciso, né? Lembrando, reforçando, reafirmando que esse relatório de administrador
está sendo disponibilizado para as regionais de saúde. O município, neste momento, não tem acesso ao relatório epidemiológico. Ele pode acessar, como município, né, os seus próprios estabelecimentos de saúde. E aí sim vai ter que estar entrando no hospital A, na unidade de saúde B. E aí o que é importante, né, gerando esse relatório? Abrir o formato Excel ali e o filtro como município de residência, né? Essa é a sugestão que nós damos para as regionais de saúde. O que é importante, quanto município, tá olhando ali os seus estabelecimentos de saúde? Porque aqui tem um resultado positivo no GAL, que foi a minha unidade de saúde Y que solicitou, mas não me notificou. Então, eu tenho que ir lá e tenho que cobrar dessa unidade. Por que você não notificou? Então, aqui no GAL, ou quando nós estamos fazendo essas buscas, baixando os bancos, também nós estamos podendo identificar aqueles estabelecimentos que não notificaram. O que é que nós trazemos aqui como sugestão de fluxo? Tanto para a CIVEP, quanto para a GAL. Gente, dá uma olhadinha quem está com o microfone ligado, por favor. A regional de saúde. Então, a regional de saúde baixa o banco de dados, conforme já apresentado, filtra como município que compõe a sua regional. Aí vai escolher, né, os municípios que são, por exemplo, eu sou Grande Florianópolis, eu baixei o banco e baixei o banco do estado todo. Eu não preciso trabalhar com 295 municípios se eu sou Grande Florianópolis. Eu quero trabalhar com os meus municípios, certo? Vou trabalhar com Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, enfim, aqueles 18, se eu não me engano, que compõem a regional. Então, eu, enquanto regional, vou filtrar somente esses municípios. E aí eu encaminho para os meus municípios. Vocês vão ver, talvez na primeira vez que baixar o banco, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque está aprendendo, mas depois, com o tempo, para baixar não tem muito segredo. Então, talvez vocês consigam, depende. A gente sabe que tem muitas demandas, né? Aqui também, aqui nós estamos com Covid, com várias demandas. Vocês, enquanto regional, estão com Covid, com imunização, com imunopreveníveis, enfim, com todas as outras demandas, né? Com as DSTs, ISTs, etc. Então, definir um fluxo com os municípios. Sugerimos diariamente porque o banco muda diariamente. Aí fica a critério. Mas para que a regional também não tenha um trabalho, porque aí acaba despendendo mais tempo, principalmente para as regionais que tem muito município, Chapecó, Rio do Sul, e aí eu vou ter que filtrar. Vou filtrar Rio do Sul, por exemplo, agora eu mudei, eu sou mais Grande Florianópolis, sou Rio do Sul, que tem 28 municípios. Baixei o banco, filtrei os meus 28 municípios, e aí vou começar a filtrar Rio do Sul, José Boatê, Agronômica, Agrolândia, pensa, 28 vezes eu fazendo isso. Vai ocupar mais tempo que a gente sabe que não se tem. Então, manda o banco dos municípios da sua região para todos eles, e aí sim, o município filtra o seu, cada um filtra o seu. E vai analisar o dado, e vai cobrar a notificação de quem notificou, e aí vai ter o seu banco, os seus pacientes, né, com Covid. Lembrando, né, todos já sabem, então o Covid ele é de notificação compulsória, então ele é obrigatoriamente, todos os serviços de saúde precisam notificar, sejam serviços públicos ou privados, sob pena de ser autuado pela Anvisa. Então, se não notificou, o município identificou. Isso é importante também para aqueles municípios que têm laboratório privados, tá? Porque nós temos identificado os laboratórios. Às vezes até está passando laudo para o LACEN que nos passa, mas não avisa o município de residência, né? Município laboratório que atende uma regional toda.
acaba não notificando os municípios de residência. Então, o município vendo que está tendo essa notificação tem que chamar atenção. Ei, ou vigilância sanitária, será que a gente pode fazer uma supervisão no laboratório para estar, se necessário, autuando e lembrando que eles são obrigados a notificar, que eles precisam notificar corretamente, que eles precisam colocar a data de nascimento, o município de residência e todas as informações. Quanto mais informações tiver, melhor, né? Se a variável está lá, não é para enfeite, se ela está lá é para ser preenchida, e ela precisa ser preenchida de forma correta. Então, sim, a VE deve comunicar a Visa Municipal ou a regional para que a Visa realize uma fiscalização e uma autuação, se necessário. O que nós elencamos aqui como importante? Então, os óbitos, né, lá no primeiro slide eu já coloquei, eles precisam ser notificados imediatamente para a equipe de sobreaviso e por e-mail, óbitoscoronavírus.sc@gmail.com. Esse fluxo está funcionando, está ótimo, perfeito. Óbitos por SRAG ou óbitos positivos para COVID não hospitalizados devem ser notificados no CIVEP-GRIP imediatamente. Por que nós estamos frisando isso? Porque aquele óbito que foi em casa ou chegou na UPA ou numa unidade de saúde, ele não foi hospitalizado. Mesmo assim, ele vai ser notificado no CIVEP-GRIP. Os casos de SRAG devem ser notificados exclusivamente no CIVEP-GRIP e não no ESUS, certo? Então, a orientação agora é que eles estejam apenas no CIVEP. Nós percebemos que tem a notificação nos dois sistemas. Nesse caso, quando o município identificar que está no ESUS e que está no CIVEP, pode usar a opção, lá na evolução do caso, de cancelar. Certo? Estou excluindo a ficha do ESUS para não ter duplicação, caso tenha informação diferente nos dois sistemas. No painel Boa Vista será disponibilizado, ele já foi, né, já está disponibilizado, então, para todos os serviços, para a população, o sistema de origem da notificação. Eu acho que isso ajuda muito, agora que vocês também têm acesso, porque quando vem as demandas do município questionando principalmente a situação de que o Estado está divulgando um número e no município tem outro, a primeira coisa que nós fazemos ao baixar o banco é procurar a origem da notificação. Então, agora, o próprio município pode fazer isso. E aí, se não encontrou realmente em nenhum sistema, se não conseguiu identificar essa diferença do que o Estado está falando, do que o município tem, aí sim pode estar, né, encaminhando e-mail para a regional ou para o coronavírus, para a gente estar vendo o que está acontecendo nesse caso. O relatório epidemiológico do GAU, então, está sendo liberado somente para as regionais de saúde, então, a regional deve definir esse fluxo, como a gente sugeriu ali anteriormente, que seja diário. Além do GAU, então, o CIVEP também, né, para estar passando o relatório dos municípios da região, para os municípios identificar quando um paciente residente num município está internado em outro. Bom, o que nós tínhamos para estar passando nesse momento é isso. Não é? A gente fez esse passo a passo, nós vamos disponibilizar essa apresentação para todas as equipes. A gente sabe o quanto as equipes estão se envolvendo, né, e dando ao máximo para que tudo aconteça da melhor maneira possível, tanto como aqui também. Então, a gente só pede, né, mais uma vez, o que já acontece, que é o empenho de todos, para que possamos, no fim, ter os melhores resultados, né? Eu vou passar para Simone, do CIVEP-GRIP, a gente vai abrir o áudio para ela, Simone, para caso queira fazer alguma consideração, acrescentar alguma coisa importante, enfim. Boa tarde. Está ouvindo? Sim. Então, boa tarde, colegas.
Primeiramente, eu quero parabenizar vocês dos municípios que estão se saindo muito bem nessa montoeira de sistema que tem para alimentar, né? Com todos os percalços, mas estão se dando bem. E só queria complementar na questão do ESUS, as colegas das regionais de saúde, elas podem autorizar, mudar a gestão dos seus municípios, tá? Só ir ali dentro do ESUS mesmo, aparece para eles a questão gestão de usuários. Se quiserem, podem ligar para mim, que eu oriento vocês como é que vocês fazem, tá? Colegas das regionais. Ou mandem e-mail, ou eu posso mandar um e-mail para vocês também, para mostrar como é que vocês fazem para já adiantar o serviço. Eu sei que a 18ª Regional de Saúde já está fazendo isso, ela já adiantou dos municípios deles, então eu acho que vocês poderiam fazer isso também, que daí diminui um pouquinho também a carga de trabalho aqui da gente, tá? Na questão do CIVEP Gripe, a Arielle falou muito bem, parabéns, Arielle, sobre os passo a passo, né? Só quero relembrar vocês da importância de vocês notificarem, tá, gente? Vocês estão percebendo que todas as informações estão sendo utilizadas para tomar as decisões do Estado, do Brasil, né? Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de empenho na questão dos dados que vocês estão colocando no sistema, tá? Principalmente na questão da internação, eu estou percebendo que tem muita variável ignorado ou deixado em branco, tá? Isso é muito importante que a gente saiba como é que estão os pacientes dentro dos hospitais, tá? Então, se vocês puderem ter mais esse capricho na questão do CIVEP, de colocar todas as variáveis que são possíveis, que vocês que estão com os pacientes que têm a informação para passar para a gente, isso é muito importante para nós, tá? A questão dos óbitos, então, óbitos que são de pacientes internados, coloca direto no CIVEP Gripe, e os óbitos também que não foram internados ou que são vínculo de pacientes positivos, confirmados como positivo, também devem ser notificados no CIVEP Gripe, tá? Eu ontem passei um passo a passo para as regionais de saúde de como é que coloca o resultado de teste rápido. Quando não é para fazer teste rápido em paciente internado, certo? Porém, se acontecer de ter um teste rápido em algum hospital particular ou alguma coisa e que der positivo, tem uma informação para colocar, um outro tipo de informação para colocar na ficha de notificação, né? Então, ontem eu passei um passo a passo para as regionais também, de como é que coloca esse resultado. Aí elas vão passar as informações para os municípios, tá? Então, que mais? Então, a evolução do caso. A gente está percebendo também que estão demorando muito para colocar a evolução do caso. Tem pacientes de março e abril que não tem ainda fechada a notificação dos resultados, tá? Então, assim, se o paciente for COVID positivo e tiver alta do hospital, já podem encerrar a notificação. Os pacientes que dão COVID negativo e tiverem exame de influenza para fazer, os outros, né, influenza A, influenza B, eles têm que ficar aberto, porque o LACEN está recebendo os kits, provavelmente para a próxima semana, estou rezando para que isso aconteça, né? E eles irão ser testados, todos esses pacientes, inclusive os antigos, tá? Todos os pacientes que entram no hospital, gente, com suspeita de síndrome respiratória aguda grave, eles são pacientes que entram na vigilância da influenza. Então, eles vão ser testados para influenza A, influenza B, o vírus sincicial respiratório e o COVID. Como nós estamos numa pandemia, o COVID está sendo testado primeiro. Então, dando COVID positivo, a gente já encerra aquela notificação. Mas se der COVID negativo dos pacientes internados, eles vão ser testados também para outras influenzas. Porque a gente sabe que a gente está em pleno período de sazonalidade da influenza. Então, provavelmente, alguns dos óbitos que a gente está tendo, ou dos casos internados em que dá o COVID negativo,
pode ser influenza, né? Então, a gente tem que continuar com a nossa vigilância da influenza, que não mudou, ela continua sendo a mesma forma de todos os anos, só foi incluído o Covid, ok? É isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Simone, você precisa ativar. Simone, desligou o seu áudio. Simone? Não, tô falando. Simone? Tá. Você estava sem Desculpa, áudio. falei, estava desligado, né? Exato. Meu Deus, Foi e só no agora? Parei final, onde? só no final. Repete o teu finalzinho aí. Tá. Então, a gente sabe que tem as questões das co-infecções, né? Só que no momento, como a gente está em pandemia e a gente não tem teste, e esse teste não é só no Santa Catarina que está acontecendo isso, tá? É uma nível de mundo. O mundo inteiro tá com problema na aquisição dos testes para realizar a influenza A e B. Então, assim, a gente tá para receber esses kits. Então, depois de acabar toda essa confusão, essa loucura que a gente tá, provavelmente os que são teste de Covid vão ser testados também para influenza. Mas no momento, o que a gente está fazendo? Deu positivo para Covid, a gente está encerrando a notificação. Dando negativo, eles vão ser testados para influenza A e B assim que tiver o teste, tá? No momento é isso que a gente tem para hoje. Mas provavelmente para o futuro a gente vai conseguir testar também os outros vírus nos pacientes que são Covid, tá? Para descartar as co-infecções. É isso, gente. Espero que qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Tem a Temis, que está me ajudando bastante aqui. A Temis e o pessoal aqui da G20 está ajudando, né? A poder ajudar vocês também nessa empreitada, tá? Um abraço a todos e qualquer coisa é só mandar e-mail para o notifica@saude.sc.gov.br. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Fernanda do CIEVES. Eu só gostaria de reforçar algumas falas da Arielle. A gente está recebendo alguns questionamentos aqui pelo chat. Dessa questão do número de casos no município todo dia, que a gente tem divulgado, e às vezes são números que estão em divergência com os municípios, né? Alguns municípios que ainda não têm caso, o Estado acaba notificando, caso que o município tenha desconhecimento ainda. Justamente por isso, a gente fez a publicação daqueles dados que a Arielle falou, dos dados abertos. Pode voltar lá naquela apresentação? Só para instruí-los melhor de como vocês podem fazer isso. Então, todos os painéis, tanto o painel do Boa Vista, que está público, quanto esses dados abertos, hoje eles são atualizados todos juntos, às 18 horas, no momento, geralmente, que acontece a coletiva, tá? Então, qual é a nossa orientação hoje? Que os municípios e que as regionais de saúde, elas consigam baixar aquelas informações que estão lá naquele site, dados abertos. Eu vou colocar a apresentação aqui para vocês novamente, tá? Só um momentinho. Vocês estão vendo as apresentações? Por favor, alguém abre o microfone que esqueci. A gente não consegue ver vocês agora. Sim. Obrigada. Então, nesse site, ele está lá em dados.sc.gov.br. Tem, nesse arquivo CSV, vocês estão vendo que tem ali dados e recursos. Tem 3 arquivos, né? Um arquivo em PDF, um em Excel. Esses dois são as mesmas informações, é o mesmo arquivo, em formatos diferentes, que é o dicionário de dados, tá? Aqui tem a explicação do que é cada variável. E nesse arquivo em amarelinho, que é o CSV, são todos os casos confirmados
dessa base de dados gigante que vocês estão alimentando para o Estado, que a gente conseguiu unificar. Então, o Boa Vista hoje é a união de todos esses sistemas, do ESUS, do CIVEP, do GAL, e dessa plataforma que o LACEN fez para que os laboratórios privados alimentem, tá? Então, é como se a gente tivesse uma planilha gigante, como a gente tem do Sinan, como a gente tem dos outros sistemas, com todas essas informações compiladas, em que cada linha é um paciente. Só que, por enquanto, a gente disponibilizou só os casos confirmados, tá? Na nossa programação, a gente vai disponibilizar todos os casos que foram notificados, mesmo os que não foram confirmados, a gente vai ter essa base de dados completa. Por enquanto, nessa planilha, a gente tem só os casos confirmados. Como a Arielle falou, daí vocês cliquem ali do lado no Explorar, ir para Recurso e automaticamente vai abrir uma planilha no Excel, que é essa planilha com todas as informações. Pode passar um pouquinho. A gente não conseguiu disponibilizar toda a planilha porque visualmente, né, são muitos campos, mas lá vai ter o que não tem nessa planilha. Não tem como identificar o paciente, então não vai ter nenhuma informação, aqui são dados anonimizados, então não tem informação de nome de paciente, né, os nomes de mãe, endereço e tal. Mas vai ter, assim, município de notificação, município de residência, qual foi o critério de confirmação para esse caso, se foi laboratorial, se foi por critério clínico epidemiológico, qual o tipo de teste, se por RT-PCR ou por teste rápido. Então, a gente discriminou de duas formas, né? Biologia molecular, que são os de RT-PCR, e o imunológico, que entram os testes rápidos. E, futuramente, como tem alguns laboratórios também fazendo outros testes imunológicos, como os de sorologia por ELISA e CLIA, eles também vão entrar nesse teste imunológico, tá? E as últimas colunas tem origem ESUS, origem CIVEP, origem LACEN, origem laboratório privado e qual o laboratório de origem desse paciente. Nesses campos, os municípios conseguem enxergar qual é a fonte que o Estado está buscando para notificar e confirmar esse caso, tá? Lembrando que um paciente, ele pode ter uma notificação no ESUS, uma notificação no CIVEP, o mesmo paciente, tá? Ele pode ter uma notificação no ESUS, uma notificação no CIVEP, uma notificação no GAL, então ele vai ter origem em 3 sistemas diferentes. E por aqui vocês conseguem identificar. Hoje o que a gente tem percebido é que, embora exista uma portaria do LACEN e da Vigilância Sanitária Estadual, que determina que os laboratórios privados informem todos os casos positivos para a Covid aos municípios de residência e também notifiquem lá nessa plataforma do SC Digital, que está disponibilizada no LACEN. Alguns laboratórios não estão informando os municípios, mas essa ferramenta é muito importante para o município porque ele consegue ver, eu tenho um paciente que, um exemplo, né, no que a gente está vendo aqui nessa tela, eu tenho um paciente que foi confirmado pelo Genolab. Então, vocês conseguem rastrear esse paciente, conseguem ligar, identificar o laboratório, entrar em contato para descobrir quem é esse paciente, porque o laboratório ele tem a obrigação de informar o município, tá? Então, dessa forma fica mais fácil, porque hoje a gente acaba recebendo os e-mails de vocês e a gente dá as respostas na medida que a gente, né, tem conseguido, porque aqui no COI também a gente está com um grupo de pessoas reduzido, mas isso é um instrumento que vocês mesmos conseguem fazer essa avaliação. O que pode acontecer? Pinhalzinho, eu tenho 2 pacientes e o Estado está dizendo 4 e eu desconheço 2. Ele vai lá, baixa a planilha, olha qual é a origem de notificação desse paciente, pode ver qual foi o critério de confirmação, qual foi o tipo de teste. Eu não encontrei o meu 3º e 4º paciente aqui. Aí sim, vocês entrem em contato conosco, enviem um e-mail, porque a gente vai verificar o que está acontecendo. Porque o que pode estar acontecendo nesses casos? Uma duplicidade, tá? Então, por isso que a gente reforça tanto para vocês, porque como eu falei, o mesmo paciente ele pode ter origem no ESUS e no CIVEP e no GAL. Se as informações constantes desse mesmo paciente, nesses 3 sistemas, for divergente, o sistema não reconhece como uma duplicidade e ele faz uma contagem a mais. Então, a gente tem que verificar cada caso desses manualmente. Hoje a gente ainda consegue fazer, mas à medida que
esse número aumenta muito, a gente não vai conseguir fazer manualmente, a gente já conversou com vocês sobre isso na última reunião, por isso que a gente pede assim, sempre que fizerem uma notificação de um mesmo paciente em vários sistemas, coloquem a mesma informação e principalmente tem que ter nome de paciente, nome da mãe e a data de nascimento corretas, porque daí o sistema automaticamente identifica o José da Silva, que nasceu dia 1º de janeiro de 2000, a mãe é Maria da Silva. Se tiver essas mesmas informações nos 3 sistemas, ele vai conseguir identificar que é a mesma pessoa. Se tiver qualquer informação diferente, ele não identifica e aí acaba acontecendo a duplicidade, tá? Então a gente pede para que vocês tenham atenção a isso. Então essa é uma ferramenta bem legal que vocês conseguem acompanhar e enfim, tabular, fazer várias, né, análises de acordo com esses dados. O Estado também está trabalhando para fornecer uma série de ferramentas para os municípios, para os gestores municipais, para que eles consigam visualizar a situação da Covid-19 nos seus municípios, nas suas regiões de saúde, para que a gente consiga instrumentalizar vocês, né, os gestores de modo geral, a realizar as ações que são importantes no enfrentamento dessa pandemia, tá? Essa vai ser uma conversa para futuras reuniões, que vai envolver os secretários, obviamente, o COSEMES, mas é só para dar uma prévia do que vai acontecer a curto prazo, na verdade, né? Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que na verdade, na última videoconferência, a gente fez uma orientação na nota técnica dizendo que todos os casos confirmados por teste rápido é que devem ser notificados no ESUS. Muitos municípios estão notificando os casos negativos também, né? Embora não seja essa a orientação da nota técnica. Como a gente falou da última vez, a gente pensou em notificar só os casos positivos, justamente para que vocês não tivessem uma demanda tão grande nesse momento, que a gente sabe que vocês já têm bastante trabalho, né? E também porque a gente não saberia como o ESUS iria se comportar, se seria um sistema robusto, que conseguiria comportar muitas notificações, a exemplo do que aconteceu no REDCap, que ele teve que ser migrado porque ele não funcionou com esse número enorme, né, gigante de notificações que teve. Para a gente, o ideal é que todos os casos suspeitos fossem notificados, obviamente, tá? Então, por isso que em parceria com o COSEMES, os apoiadores do COSEMES estão realizando uma análise, digamos assim, com todos os municípios, para ver o que os municípios consideram importante, que se notifique todos os casos testados, né, por teste rápido, ou só os positivos que sejam notificados. O que a gente tem percebido é que a maioria dos municípios gostariam de notificar todos os casos, tá? Então, possivelmente, a gente vai fazer uma atualização da nota técnica número 002 de 2020, para que todos os casos por teste rápido sejam notificados no ESUS, e essa também já é uma orientação do Ministério da Saúde. Então, a gente vai acordar em fazer essa alteração, tá? Mas é importante estar claro que, a partir dessa informação da nota técnica, todos os municípios terão que notificar todos os casos testados por teste rápido, tá? Não é uma opção, vai ser uma determinação. Mas assim que a gente fizer a alteração, a gente informa vocês dessa modificação, tá? Um outro ponto que eu gostaria de comentar, reforçando quando a Arielle falou da evolução do caso, ela falou, tem uma opção lá de colocar a cura. Hoje, o que a gente considera cura para casos leves, né? Lembrando que o ESUS é um sistema para notificação dos casos leves de Covid. A gente considera cura todas as pessoas após 20 dias do início dos sintomas. Por quê? Segundo a orientação da OMS, eles consideram curados todas as pessoas que não estejam internadas, obviamente, após 14 dias do início dos sintomas, porque esse é o período médio ali de incubação da doença, né? Como a gente tem visto aqui alguns casos,
após 14 dias as pessoas ainda apresentam sintomas, então a orientação é que passem por uma reavaliação médica. A gente deu esse intervalo de 7 dias a mais dessa orientação do OMS para considerados curados, tá? Os recuperados. Então, para assinalar essa informação dentro do eSUS, a gente considera então as pessoas que após 20 dias do início dos sintomas, né, não tiveram uma evolução de óbito ou de internação, tá? E hoje lá no painel do Boa Vista, o que vocês olham é o número de recuperados. O que é aquilo? Que número é aquele? É essa mesma informação. Então, para os casos leves, todas as pessoas que têm mais de 20 dias desde o início dos sintomas, que não evoluíram para óbito ou para uma internação, são considerados recuperados. E para os pacientes internados, são todos aqueles que tiveram uma alta após 20 dias também do período do início dos sintomas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente internado que teve alta no 18º dia, o sistema automaticamente só vai considerá-lo como recuperado após o 20º dia do início dos sintomas, mesmo que ele já tenha tido alta um dia anterior, tá? Da mesma forma que um paciente que com 30 dias do início dos sintomas ainda permanece internado, obviamente ele não vai ser considerado recuperado, tá? Então, existem essas regras no sistema. Então, o que vocês olham para o número de recuperados está dentro desses critérios que eu expliquei para vocês agora, tá? E só reafirmando essa questão dos óbitos, né, que a partir da atualização da nota técnica 02 de 5 de maio, a gente passa também a considerar os óbitos por critério clínico-epidemiológico. Saiu uma nota, na verdade, específica dos óbitos, que a gente já encaminhou para vocês. Essa nota do Estado, ela faz referência a uma nota nacional do Ministério da Saúde, então, que passa a considerar óbitos confirmados também por critério clínico-epidemiológico, tá? Dentro do mesmo critério para confirmação de caso. Então, precisa ter sintomas compatíveis com a doença e precisa ser contato de algum caso confirmado laboratorialmente para ser considerado um óbito confirmado por critério clínico-epidemiológico, tá? Existe uma nota específica para isso. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Eu agradeço muito o empenho de vocês, a nossa equipe e o COI agradece esse empenho dos municípios. Só frisando para vocês que tudo isso que a gente tem hoje de ferramentas de informação, de dados, eles vêm de vocês, são vocês que alimentam esses sistemas. Então, hoje a gente só está tendo esse avanço porque por causa do trabalho de vocês também, né? Porque são vocês que estão aí na ponta, recebendo os pacientes, fazendo as orientações, fazendo os monitoramentos, orientando isolamento, fazendo coleta, notificando, e a gente sabe que a carga de trabalho está bem grande, né? Além de toda a preocupação com a doença e além de todas as outras ações que continuam, né? Dengue, febre amarela e todas as outras doenças que não param, né? O mundo não parou por causa do Covid. A gente gostaria de agradecer, pedir para que vocês continuem esse empenho. A gente sabe que está difícil, às vezes a gente não consegue dar um retorno tão rápido como a gente estava acostumado a ter esse fluxo com vocês de informação, mas na medida do possível a gente tenta estar o mais presente possível e a gente está trabalhando, tem que pensar que somos uma equipe, tá? Então, e fica o reforço de que a gente precisa muito ainda do isolamento, muito, tá? A gente precisa muito fazer o monitoramento dos casos. Tem município que não tem caso ainda, então essas ações são essenciais. Orientar para que todo caso com síndrome gripal, mesmo que eu não tenha o resultado, mesmo que eu não faça o exame, a gente não vai conseguir testar todo mundo, tá? A gente tem uma dificuldade ainda de comprar insumos, de comprar, enfim, insumos para kit de coleta, insumos para detecção. Tá difícil ainda fazer a compra, tá? Receber do Ministério, isso não é um problema de Santa Catarina, é um problema de todos os estados. Então, o importante ainda é a gente orientar que esses casos que são suspeitos, mesmo que a gente não tenha uma confirmação, mas que sejam suspeitos de síndrome gripal, que eles permaneçam em isolamento por todo esse período que já é recomendado, para que façam o monitoramento dos contatos.
essa ainda é a grande arma que a gente vai ter contra essa doença, tá? Então, eu agradeço. A gente vai fazer agora uma série de vídeos específicos, com pautas específicas para tentar não se alongar muito nessas próximas semanas. Então, hoje a gente falou sobre dados e a gente vai fazendo esses vídeos mais pontuais para que fique mais fácil essa comunicação com vocês. Tá bom? Obrigada e tenham uma boa semana. Só lembrando que essa reunião ela foi gravada e vai ser disponibilizada no canal do COSEMS no YouTube. E aí, quando eles disponibilizarem, eles também vão estar divulgando nas redes sociais, tá? Assim como também a apresentação. Pode fechar? Só abre geral ali para nós Só. aí, que não tem a região ali que é. O microfone, eu acho. Fecha o microfone.